Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a deixar a validação mais confiável e remover um pouco da aleatoriedade. Essa é uma técnica de reamostragem chamada validação cruzada e você vai aprender como você pode usá-la nos seus projetos de Machine Learning. Para vocês verem o quanto a aleatoriedade pode influenciar nisso, eu vou mudar aqui a Random Seed para 1. Nós vamos ter uma outra divisão, vocês vão ver que agora vai mudar aqui o x-treino. Ó, tá 213, 586, 499, a gente roda 394, 851. Então ele já fez uma outra divisão aleatória dos dados, de mesmo tamanho aqui. Se a gente fizer o fit, vamos guardar aqui, nós temos 76,9 na nossa validação do modelo e nós temos 78,25 com a Gender Submission. Se a gente rodar agora, olha só, caiu aqui a nossa validação e caiu o Gender Submission. Aí você fala, pô, então o modelo ficou pior? Não necessariamente, nós mudamos os dados de validação. Então, por simples aleatoriedade, nós temos um score, uma pontuação, vamos dizer, pior do que a outra. Então, como é que a gente resolve isso? Para isso foram criados os métodos de reamostragem. Justamente porque quando a gente está fazendo divisões aleatórias, simplesmente por sorte pode cair um ou outro exemplo nos teus dados de validação, nos teus dados de treino, e em alguns casos pode ser que esses exemplos sejam outliers, que vão acabar com a tua estimativa, não vão te dar uma estimativa muito precisa do que você está tentando medir. Para isso, nós vamos usar um método de reamostragem. Basicamente, é uma forma de repetir esses splits, essas divisões aleatórias. Uma maneira, por exemplo, seria mudar a Random Seed aqui, fazer um loop, fazer, por exemplo, da Random Seed de 0 a 9 e cada vez a gente guardaria o valor da acurácia e depois faria a média desses valores. Mas o método mais usado, provavelmente, desses de reamostragem, chama-se validação cruzada. O que é a validação cruzada? Basicamente, em vez de ele simplesmente dividir aleatoriamente os teus dados, ele vai dividir os teus dados em blocos. Vamos ver o exemplo com aquela nossa array x falso. Então, para você lembrar, x falso é uma array de 0 a 9. E vamos pegar aqui do scikit-learn, vamos importar a função kfold. Na validação cruzada, a gente chama cada divisão de fold. Sempre que você vê fold da validação cruzada ou da cross validation, como a gente chama em inglês, simplesmente é uma divisão. O que acontece aqui é o seguinte, esse kfold, ele é uma função que vai retornar para a gente índices das linhas de cada divisão que a gente precisa usar para treinar e testar. Vamos criar aqui então um loop, linhas treino, linhas teste, kfold. Melhor colocar aqui para cima, né, para ficar mais claro. Então vamos criar um objeto kfold e vamos ver quais são os argumentos que a gente tem que colocar nesse kfold. O número de divisões que a gente quer, se é para ele usar os dados na ordem que eles estão ou se é para ele fazer um sorteio desses dados antes de fazer a divisão. E aqui o random state é a random seed, a gente não vai precisar agora colocar com aquela função numpy random seed. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar dois splits porque os dados são pequenininhos. Shuffle eu vou colocar sim, eu quero divisões aleatórias, eu não quero usar a ordem que eu tenho nos meus dados originais. E aqui o random state vamos colocar 0. Se agora a gente usar a função kf.split em cima do nosso x e y, ou desculpem, em cima do nosso x falso,
nós vamos ver o seguinte. Ele vai dizer para a gente, em cada divisão, quais são as linhas de treino que a gente precisa usar e quais são as linhas de validação. Ou eu confundindo aqui o nome. E vamos só fazer um outro print aqui para separar. Então vocês veem, num primeiro momento, ele quer que a gente treine com a linha 0, 3, 5, 6, 7 e use como validação as linhas 1, 2, 4, 8, 9, os elementos no caso. No treino, na segunda iteração, a gente vai treinar com a 1, 2, 4, 8, 9 e 0, 3, 5, 6, 7. Então você vê, ele dividiu aleatoriamente em dois blocos e aí, em um momento ele vai usar um bloco para treinar e outro para validar. E aqui, como a gente só usou dois, basicamente a gente só vira um para treino e validação. Se a gente usar 3 aqui, vocês veem que ele gera 3 divisões. Então ele vai ter 0, 1, 3, 5, 6, 7 no treino aqui, 2, 4, 8, 9 na validação, 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 1, 6, 7 na validação e 0, 3, 5 na validação aqui. Se vocês perceberem, a validação, por exemplo, o treino desse aqui é igual à validação desses outros dois. Então a gente pega esses dois blocos, nós dividimos em 3 blocos. Um bloco é o 2, 4, 8, 9, um é o 1, 6, 7, o outro é o 0, 3, 5. Cada vez a gente pega 2 blocos para treinar e um para validar. Nesse caso, no primeiro caso, esses 2 blocos são para treino e esse aqui validação. E assim vai aqui, se você ver, 0, 2, 4, 8, 9, 2, 4, 8, 9, 0, 3, 5. Então, esse bloco e esse bloco são para treino, esse aqui para validação. Essa é a validação que eu gosto de usar, a validação cruzada. Existem maneiras mais avançadas de fazer essa validação cruzada quando você tem séries temporais ou quando você tem séries que tem alguma dependência entre as linhas, séries, por exemplo, que cada exemplo é um lugar num espaço. Então tem várias coisas, mas sabendo usar a validação cruzada, você já está num ótimo caminho. Então vamos aproveitar aqui que eu tenho esse loop. Vamos botar esse loop aqui para baixo para a gente poder usar com o nosso x verdadeiro e o nosso y verdadeiro. A gente nem precisa, na verdade, colocar o y aqui, a gente pode só usar o x. Só que a única diferença que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Primeiro que eu não quero fazer o print de todas as linhas, eu quero só o número delas aqui. E nós vamos ter que pegar do x, o nosso x-treino e o nosso x-valid, agora nós vamos ter que pegar as linhas manualmente, vamos dizer assim. Eu acho que tem uma função para fazer isso mais automaticamente, mas quando a gente está aprendendo é bom fazer isso várias vezes até a gente entender direitinho como é que funciona o processo. Então aqui simplesmente nós vamos pegar, a gente está passando uma lista com números de linhas e esse método iloc, ou iloc do Pandas vai simplesmente falar, ok, vou pegar essas linhas e criar um novo data frame. Se a gente quiser dar uma olhada aqui, vamos fazer o print só do x-treino. Nós temos treino 594, validação 297, exatamente o mesmo processo que a gente viu aqui em cima, só que agora com os dados do Titanic. Vocês veem que o treino acaba sendo diferente nesse aqui, mas aqui a gente já está usando o mesmo bloco do primeiro. Vou comentar aqui só para não atrapalhar. E a gente tem que fazer a mesma coisa para o y. Então, y treino, y valid, igual a y.iloc, ou iloc, linhas treino, y.iloc, linhas valid. E agora é simplesmente o mesmo processo de antes. Vamos pegar aqui o nosso modelo,
fazer o fit no x-treino e y-treino. Aqui a nossa previsão vai ser a mesma coisa, mas é mais rápido eu digitar xvalide e vamos pegar a nossa avaliação aqui, nossa acurácia, yvalide igual a P. Só que agora o que a gente vai fazer é assim, vou armazenar primeiro e eu vou criar uma lista delas. Então vamos criar uma lista aqui, resultados, igual listinha. E eu vou colocar aqui resultados.append acc. Então a gente pode, logicamente, ver a acurácia em cada uma das divisões que a gente está fazendo. Aqui a gente faz o print. E vamos também depois ver qual vai ser a acurácia geral do negócio, qual vai ser a média de acurácia. Então vamos lá. A gente rodou aqui, então a gente vê, na primeira divisão nós temos 76%, na segunda 78%, 79%, vai arredondando, e aqui 76%. Se a gente olhar aqui os nossos resultados, a lista de resultados, são os mesmos números aqui que estão armazenados. Então, para a gente ter uma ideia melhor de qual vai ser a o nosso verdadeiro valor, a gente pode fazer a média, 76,99. No caso, vocês veem que ainda está longe do que a gente vê lá no Kaggle. O que a gente pode fazer, tem duas alternativas. Uma, a gente pode aumentar o número de folds, por exemplo, para 10, e aí nós vamos ter 10 estimativas. O único problema é que o nosso set de validação fica pequenininho, então a variação entre sets fica gigante, ó. Em alguns momentos é 70% de acurácia, em outros é 79%, em outros chega a 80%. Então, a hora que a gente tira a média, ela está um pouquinho, vamos dizer assim, mais para cima do que a gente gostaria. A gente também pode reduzir para 2, e aí a gente vai ter, vocês veem que a acurácia aqui, ela é muito mais, varia menos entre esses dois folds. Uma outra maneira que se usa esse tipo de validação é mudando a seed, mudando o random state. Então a gente pode fazer o seguinte, existe no scikit-learn uma função repeated kfold que faz isso automaticamente para você e você vai rodar a mesma validação, só que a aleatoriedade dos teus blocos, o que vai cair quais exemplos vão cair em cada bloco vão mudar. E o que a gente pode fazer aqui então vamos rodar 10 repetições dessa validação com 2 folds e ver qual vai ser o resultado. Puxar os resultados aqui para cima e vamos fazer um print aqui de qual é a repetição. Se a gente rodar isso aqui, a gente vê na repetição 0, nós temos aqui treino e validação. Vocês veem que ainda é grande nesse caso, por sorte, caiu 79, 74. Eu preciso mudar o random state aqui, que eu esqueci. Então tá tudo igual se você olhar nesse momento. Mas se a gente rodar de novo, você vê que agora nós temos resultados diferentes. Nós temos para random seed 0, nós temos 77, 13, 77, 97. Na random seed 1, nós vamos ter 74, 79 e assim vai. Nós teremos então 10 repetições vezes 2 divisões. Nós teremos 20 pontuações, 20 acurácias, 20 avaliações da acurácia. Se a gente olhar agora os resultados, nós temos aqui 20 elementos, se você contar, não vou contar, e se a gente fizer a média dá aqui 75,5. Ainda assim, logicamente, está meio longe, mas como eu falei, o que importa é o ranking. Então essa é a maneira de você fazer uma validação robusta
do teu modelo. No próximo vídeo, como a gente agora tem uma maneira de testar as coisas rapidamente, localmente aqui no nosso notebook, nós vamos poder adicionar variáveis, testar modelos, fazer o que a gente achar que pode fazer, toda a criatividade lançada para a gente conseguir melhorar esse resultado. Então agora a gente já sabe que o modelo que tem esse valor na nossa validação dá mais ou menos 72%, 71% na leaderboard, no teste.